Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí, o pessoal do segundo ano do ensino médio. Agora nós vamos continuar o nosso Praticando de hoje com o segundo ano. Vamos ver o que nós temos aí para o segundo ano hoje? Aí, olha, nós temos Praticando de Física, aula 94, calorimetria, capacidade térmica, calor específico sensível e equação fundamental da calorimetria. Nós vamos praticar todos esses conteúdos no dia de hoje. Então, vamos praticar? Bom, nós temos aí a nossa primeira questão, que é da UEA, não é? Da Universidade do Estado do Amazonas, do SIS. Nós temos aí, olha, duas fontes térmicas idênticas aquecem durante o mesmo intervalo de tempo, massas iguais de duas substâncias diferentes, A e B, que se encontravam inicialmente à mesma temperatura. Decorrido esse tempo, verifica-se que a temperatura da substância A é maior que a temperatura da substância B. Em relação à substância B, a substância A apresenta. E aí você vai marcar a alternativa correta. Quando marcar a alternativa correta, você coloca lá no chat para a gente verificar se você acertou. Qualquer coisa, a professora Risolda e eu estamos, e o professor Nelson estamos ali no chat para te ajudar. Vamos lá!
vamos lá, vamos conferir que resposta aí vocês marcaram nessa nossa primeira questão. Vamos lá. Então, quais foram as respostas aí? A Luísa Dayana, da Escola Estadual Tiradentes, colocou que é a letra B. Quem mais? Graziele, da Escola Estadual Rio Preto da Eva, colocou letra B também. A Yasmin colocou letra B. O Vitor Carlos também colocou letra B. A Karina Daiane, da Escola Rio Preto da Eva, também, letra B. Quem mais? Letra B, a Cleice Kelly, da Escola Governador Plínio Ramos Coelho, de Humaitá, Amazonas. Muito bem, Cleice, vamos lá. Mais alguém? O André, né, colocou letra B também. E é isso aí que nós temos de participação de vocês. Vamos agora corrigir a primeira questão, que ela tem uns detalhezinhos que eu quero que você aprenda. Esse tipo de questão, olha aí, da UEA, é bem comum nos vestibulares que vocês vão prestar, tá certo? Muito comum nos vestibulares que vocês vão prestar. Então, duas fontes térmicas idênticas aquecem, durante o mesmo intervalo de tempo, massas iguais de duas substâncias diferentes. Olha só, nós temos mesmo intervalo de tempo, nós temos massas iguais de duas substâncias, tá certo? Bom, mesmo intervalo de tempo e massas iguais de duas substâncias diferentes. Olha, nós temos a substância A e temos a substância B, que se encontravam inicialmente à mesma temperatura. Decorrido esse tempo, verifica-se que a temperatura da substância A, olha só, temperatura da substância A é maior que a temperatura da substância B. Em relação à substância B, a substância A apresenta. Então, em relação à substância B, a substância A apresenta. Vamos lá, vamos verificar aqui as nossas alternativas, não é? Está aqui, olha, a nossa resposta, menor calor específico. Vamos entender por que é a letra B, menor calor específico. Veja só. Letra B, olha. Da equação fundamental da calorimetria, que nós estudamos ontem, que é a equação do Q-macete, Q mc ΔT, não é? Eu isolei o calor específico. Então, aqui nós temos, olha, o calor específico isolado. O que nós percebemos aqui? Olha, a variação de temperatura, ela é inversamente proporcional ao calor específico. Por quê? Veja que na expressão, a variação de temperatura está aqui embaixo. Então, quanto maior a variação de temperatura, menor vai ser o calor específico, tá certo? Ou, quanto menor a variação de temperatura, maior vai ser o calor específico. Eles possuem comportamento inverso, tá certo? Bom, se eles possuem comportamento inverso, nós podemos concluir então, olha, que a variação de temperatura sofrida pela substância A é maior que a sofrida pela substância B, tá certo? Por quê? Porque a temperatura final de A foi maior que a temperatura final de B. Então, eu estou concluindo aqui o seguinte, olha, que a variação da temperatura de A também é maior que a variação da temperatura de B. Agora, pensa comigo, se calor específico e variação de temperatura são inversamente proporcionais, quem teve a maior variação de temperatura vai ter o menor calor específico, não é? Por isso que nós temos, olha, que o calor específico de A, que teve a maior variação de temperatura, lembra? Variação de temperatura de A é maior que a variação de temperatura de B, é menor que o de B, tá certo? Então, veja bem, esse tipo de questão, ele é uma questão muito comum nos vestibulares. Ele não vai lhe dar valores para substituir na equação. Ele só vai querer que você faça o seguinte, veja o comportamento de uma variável em relação à outra. Nesse caso, ele disse o seguinte, olha, a variação de temperatura aumentou para a substância A. Eu quero saber como é que se comporta esse calor específico. Está percebendo essa diferença? Aí você precisa entender, além de só calcular. Física não é só matemática, você precisa entender a parte teórica também, tá certo? Vamos para a nossa segunda questão. Na segunda questão, também da UEA, do CIS, nós temos aí a definição de capacidade térmica. Na sequência, nós temos o comando da questão. No comando da questão, ele pede para você calcular a variação de temperatura.
a variação de temperatura do corpo, tá certo? Você vai calcular, marcar a alternativa correta, compartilhar com a gente lá no chat, beleza? Vamos lá! Então tá aí, a segunda questão não é também da UEA. Vamos verificar o que vocês responderam aí pra gente. Vamos lá. O Brandson colocou da Escola Estadual, Ruth Prestes colocou letra B, 40. Muito bem, Brandson. Vamos lá. Jarleson, da Escola Estadual Rio Preto da Eva, colocou questão 2, letra B. Parabéns, Escola Rio Preto da Eva, que está participando bastante aqui no dia de hoje, não é? Vamos lá. O Cídulo André, questão 2, colocou letra B, não é? Kelly Cristina, da Escola Estadual Rio Preto da Eva, colocou letra B também. Quem mais? A Poliana colocou que é letra B. A Alice Moreira colocou letra B. E assim o pessoal está todo indo na letra B, não é verdade? Vamos verificar qual é a resposta correta aí dessa questão. Vamos fazer a continha agora para você entender direitinho. Questão 2, UEA-CIS. Define-se a capacidade térmica de um corpo como a razão entre a quantidade de calor que ele recebe, Q, e a correspondente variação de temperatura ocorrida, ΔT. Bom, se um corpo de capacidade térmica 25 calorias por grau Celsius, olha só, capacidade térmica, quando você vai começar a fazer a questão, você já vai anotando os dados que a questão vai lhe dando. Então, capacidade térmica, 25 calorias por grau Celsius. Recebe calor de uma fonte durante 20 minutos. Então, ele me deu um tempo aqui, olha, tempo, 20 minutos. 20 minutos de tempo, tá certo? Com taxa constante de 50 calorias por minuto. Então, uma taxa constante que eu vou anotar assim, olha, 50 calorias por minuto. No futuro, nós vamos entender isso aqui como
potência, tá certo? Ele sofre uma variação de temperatura, então o que ele quer saber? É o nosso ΔT, a variação de temperatura. Olha, veja que eu coloquei T maiúsculo para a temperatura e T minúsculo para o tempo, beleza? Vamos ver como a gente faz. Está aqui os dados da questão, olha, os mesmos que a gente acabou de retirar, e ele quer saber o ΔT. Vamos substituir na nossa equação. Qual é a equação? Da capacidade térmica. Para calcular a capacidade térmica, ele me deu capacidade térmica, ele me deu a quantidade de calor? Não, olha. Se você observar aqui, ele me deu tempo, ele me deu uma taxa de variação de calor, não é? Mas a partir daqui, olha, eu posso calcular a nossa quantidade de calor, não é verdade? Como assim, professor? Fazendo uma regrinha de 3 entre esses dois valores aqui, olha. O tempo é 20 minutos, a taxa é 50 calorias por minuto, ou seja, ele recebe 50 calorias a cada 1 minuto. Então, nós temos o seguinte, olha, vamos fazer a nossa regrinha de 3, olha. 50 calorias a cada 1 minuto é o que a fonte fornece, não é verdade? E a quantidade de calor Q em 20 minutos, que é o tempo que a questão mandou eu fazer a continha, olha. Então, meios pelos extremos, Q vezes 1, 1Q. 20 vezes 50, está aqui, olha, 20 vezes 50. 1 vezes Q vai dar Q. 50 vezes 20 vai dar 1.000 calorias. Então, nós já temos a quantidade de calor agora, que é 1.000 calorias, beleza? Bom, vamos agora finalizar. Olha, nós vamos utilizar a equação da capacidade térmica, que está lá no enunciado da questão. Da equação da capacidade térmica, eu vou substituir os valores. Olha. Capacidade térmica, 25, lá no enunciado da questão que ele me deu. Quantidade de calor, eu acabei de calcular, é 1.000. E a variação de temperatura, que é quem eu quero encontrar, certo? Variação de temperatura está dividindo, vai para o outro lado, multiplicando. 25 vezes ΔT, 25 ΔT. O 1.000 eu não fiz nada, eu só vou repetir. 25 vezes ΔT, olha, o 25 está dividindo. Ele vai para o outro, está multiplicando, ele vai para o outro lado, dividindo. Eu vou ter 1.000 dividido por 25. 1.000 dividido por 25 é igual a 40 graus Celsius. Olha, pessoal, quem não entendeu a conta tem que refazer todos esses passos direitinho para poder entender, tá certo? Você só observar o professor fazendo, você não vai conseguir pegar o feeling da questão. Então, você precisa repetir todos os passos que o professor está fazendo aqui, beleza? Agora nós vamos para uma questão que é muito parecida com a primeira questão, que é a questão 3, olha só. Questão 3, que é do PSC. Nós temos aí um probleminha. Na sequência, nós temos o comando, olha. A partir dessas informações, podemos afirmar que você vai marcar a alternativa correta, colocar lá no chat para a gente verificar o que você marcou, beleza? Vamos lá!
Vamos lá agora verificar o que vocês colocaram aí no chat como resposta da terceira questão. A terceira questão é bem parecida com a primeira questão. Então, aí a Kelly Cristina colocou que a letra E da Escola Rio Preto da Eva. Parabéns, Kelly Cristina. A Yasmin de Souza, também muito participativa hoje, colocou que a letra E também. Quem mais? O Jarlerson, também participando de tudo aqui em física, colocou que a letra D. A questão 3, letra D, já abriu uma divergência aí o Jarlerson, não é? Quem mais? O Kennedy Sebastian colocou, da Escola Estadual Coronel Fiuza, colocou letra E. Quem mais? O Brandson colocou letra E também, da Escola Ruth Prestes. Graziele Carvalho, da Escola Rio Preto da Eva, também colocou letra E. Então, vamos verificar qual é aí a nossa resposta da questão. Vamos fazer uma leitura aí da questão. Olha, a terceira questão é para você que vai fazer aí o PSC da UFAM, não é? No experimento realizado no laboratório de física, dois objetos A e B de alumínio, olha, tanto A quanto B são feitos do mesmo material, alumínio. Então, a gente já vai concluir daqui, olha, que o calor específico de A é igualzinho ao calor específico de B, porque isso daqui é uma propriedade do material, não é? E o coeficiente de dilatação de A é igual ao coeficiente de dilatação de B também, porque é uma propriedade do material, tá certo? Então, inicialmente a mesma temperatura, foram colocados numa estufa, de forma a receberem a mesma quantidade de calor. Então, olha só, olha, a quantidade de calor que A recebeu é igual à quantidade de calor que B recebeu. Tá certo? Muita atenção agora. Olha. Após alguns minutos, os objetos foram retirados do forno e suas temperaturas foram medidas. Observou-se que a variação de temperatura do objeto A, é a metade da variação da temperatura do objeto B, tá certo? Então, a variação da temperatura do objeto A é a metade da variação de temperatura do objeto B. Está aqui, olha. É isso que a questão está ali falando. Ó. O ΔTA é igual ao ΔTB sobre 2. Então, vamos lá verificar qual é a nossa resposta. Olha só, como eu falei para vocês, tudo que tiver calor específico já não vai ser, e nem coeficiente de dilatação térmica. Por quê? Porque isso daqui é uma propriedade do material. Então, nós temos aqui duas situações, olha. Ou é a letra A, que diz que é o dobro, não é? Ou é a letra B, ou é a letra E, que diz que é metade. Então, vamos verificar aqui, olha, que eu fiz um esqueminha para você entender melhor. Está aí a nossa resposta, é a letra E. Então, veja só, isso daqui nós já comentamos para você. Vamos concentrar a partir daqui, olha, onde eu estou riscando para você, olha. Variação de temperatura de A é igual a variação de temperatura de B sobre 2, não é? Nós retiramos de lá, olha, a questão que disse, não é? Eu anotei lá no enunciado da questão. Esse 2, ele está dividindo. Eu vou passar para o outro lado, multiplicando, olha. Então, ΔTB vai ser igual a 2 vezes ΔTA. Guarda esse valor. Você vai já entender o que vai acontecer. Agora, nós vamos calcular a capacidade térmica do corpo A e do corpo B. Vamos lá calcular a capacidade térmica. Olha. Calculei a capacidade térmica do corpo A. Quantidade de calor sobre a variação de temperatura que o corpo A sofreu. Agora eu vou calcular a capacidade térmica do corpo B, olha. Capacidade térmica do corpo B, Q sobre ΔTB. Lembra que nós acabamos de fazer ali, olha, que o ΔTB é igual a 2 vezes o ΔTA? Lembra disso? Nós acabamos de fazer, olha. Então, no lugar de ΔTB, eu vou colocar 2 vezes ΔTA, beleza? Agora, veja só, olha o que eu tenho. Capacidade térmica de B vai ser quantidade de calor sobre 2 vezes a variação de temperatura do corpo A. Olha só para esse pedacinho aqui, olha. Olha só para esse pedacinho aqui e o professor vai lhe dizer, olha, para onde você compara. Não é a mesma coisa, olha, Q sobre ΔTA, que apareceu aqui na expressão, significa o seguinte, olha, que onde aparecer Q sobre ΔTA, eu posso substituir por capacidade térmica de A, que foi o que eu fiz, olha. Substituir por capacidade térmica de A, e eu tenho que a capacidade térmica de B
é igual à capacidade térmica de A sobre 2, ou seja, metade da capacidade térmica do corpo A. A nossa resposta é a letra E, beleza? Então, tá aí a resposta da terceira questão. De novo, olha, ele não lhe deu nenhum valor, e você só teve que raciocinar a partir das grandezas que ele disse que variou. Nesse caso, ele disse que quem variou? A variação de temperatura. E ele queria saber qual era o resultado ali da capacidade térmica. Por quê? Porque os dois eram feitos de alumínio, não era o calor específico ali que iria diferenciar nos dois, e nem o coeficiente de dilatação térmica. Agora nós vamos para a questão mais fácil de hoje, que é a questão de número 4 da Universidade Estadual de Londrina. Veja só, nós temos aí uma problemática aí para vocês, e na sequência nós temos um comando aí, olha, para você determinar a quantidade de calor que você usa aí, que o ferreiro utiliza para construir aí a ferradura, não é verdade? Então, vamos lá, coloque a resposta ali no chat que nós vamos já verificar. Então vamos lá, agora verificar o que vocês responderam aí na questão de número 4. Vamos lá. O Kennedy colocou que a questão número 4 é a letra D. Parabéns, Kennedy, sempre participativo aqui, não é? Muito bem, Kennedy, é assim que a gente gosta, participando. O Jarlerson, também muito participativo, colocou que é a letra D. A Graziella, também participando de tudo, letra D. Quem mais? A Cleice colocou letra D também, Cleice, muito bem. O Brandson, também participando aqui da Escola Ruth Prestes, colocou letra D também. Muito bem, é isso aí que nós temos de respostas e vamos verificar agora a nossa resposta. Vamos ler a questão. Olha só, o homem utiliza o fogo para moldar os mais diversos utensílios. Por exemplo, um forno é essencial para o trabalho do ferreiro, na confecção de ferraduras. Para isso, o ferro é aquecido até que se torne moldável. Considerando que a massa de ferro empregada na confecção de uma ferradura é de 500 gramas, olha só, ele já me deu a massa. Massa M igual a 500 gramas, certo? Que a temperatura em que o ferro se torna moldável é de 520 graus Celsius, ou seja, isso é a temperatura que eu quero atingir. Então, é a temperatura final, 520 graus Celsius. Você não acha o ferro na natureza a 520 graus Celsius, não é? Você aquece o ferro para ele ficar a 520 graus Celsius. E que o calor específico do ferro vale 0,1. Então, o nosso Czinho aqui, olha, vale 0,1 caloria por grama grau Celsius, certo?
Assinale a alternativa que fornece a quantidade de calor. Veja só, ele quer a alternativa que fornece a quantidade de calor, ou seja, ele quer a letra Q, certo? Vamos ver qual é a nossa resposta. A resposta aí é a letra D, mas como nós encontramos a letra D? Olha, ainda tem mais um dado aqui, olha, que você vai considerar a temperatura inicial da ferradura, do ferro, a 20 graus Celsius. Então, a nossa temperatura inicial, 20 graus Celsius, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, os dados da questão, como nós já organizamos aqui, olha, só um detalhe aqui, que aqui não é 120, aqui é 520 graus Celsius, né? 520 graus Celsius. Aqui, nós vamos usar o quê? Se ele quer a quantidade de calor e teve variação de temperatura, nós vamos utilizar a equação fundamental da calorimetria, Q igual a mc ΔT. Essa equação é conhecida como Q macete, não é? Q macete. Bom, nós vamos utilizar. Para calcular a quantidade de calor, eu preciso ter a massa. Eu tenho a massa? Tenho, 500 gramas. Eu preciso ter o calor específico. Tenho o calor específico? Tenho, 0,1. E eu preciso da variação de temperatura. Eu tenho a variação de temperatura? Não. Eu tenho a temperatura inicial e tenho a temperatura final, mas eu posso determinar a nossa variação de temperatura, não é verdade? Então, vamos determinar a nossa variação de temperatura. Está aqui, olha. Variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. 520 menos 20, que deu 500 graus Celsius. Vamos utilizar a equação fundamental da calorimetria, o Q macete, e vamos substituir os valores. A massa é 500, o calor específico é 0,1 e o ΔT também deu 500. Olha, eu acabei de calcular o ΔT, certo? Então, nós vamos ter, olha, 500 eu vou repetir, olha, vou repetir. O 0,1 vezes 500. Vou fazer a multiplicação cortando o zerinho, vai ter 1 vezes 50, que vai ser 50. 500 vezes 50 vai dar 25 mil calorias, que é a nossa resposta para a questão, certo? Então era isso que a gente tinha para hoje. Qualquer dúvida, nós vamos continuar ali no chat, dispostos a lhe ajudar. E muita atenção que agora nós vamos ficar com o professor Renê na aula de espanhol.